Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, toda semana aqui batendo ponto e responsabilizando-nos em abrir a sua cabeça sobre os assuntos do Brasil e do mundo dentro das atualidades, com muitas doses de cultura pop, história, filosofia, sociologia e outras ciências mais que a gente puder mencionar, né? Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo, mais uma vez, estão o Kleber Roberto. Tamo junto e Xelonal. A Lídia Verônica. Oi. E o senhor Márcio Fabiano. Olá, minha gente. Mais uma semana. Estamos novamente aqui. Pois é, hoje a gente está aqui para falar sobre a crise hídrica e a escassez de água em nosso país. Tema muito importante e perigoso, né? Principalmente num contexto onde nossos reservatórios de água estão secando e nós estamos aí meio que pensando o que fazer diante de um quadro tão perigoso, né? Antes da gente começar, uns recadinhos, né? Você que nos acompanha há um bom tempo e curte nosso material, considere ser um apoiador, vá ao apoia.se/historiante e faça um apoio. A partir de R$4 mensais você entra para o nosso grupo secreto com muitas recompensas. Você pode participar dos nossos debates sobre as novas pautas que a gente vai tratar aqui nos podcasts e nos vídeos, participar do nosso sorteio mensal de livros que a gente está devendo fazer esse mês, que a gente ainda não fez. Você também pode receber descontos em nossos cursos, além de desfrutar de conteúdo exclusivo que é veiculado apenas no grupo secreto. Então, se você curte esse material que você está ouvindo, seja um apoiador, nos ajude a manter esse projeto e ainda receba muito conteúdo exclusivo lá no apoia.se/historiante. Além disso, você ainda pode ser nosso aluno. Lá no nosso site, historiante.com.br, nós temos uma plataforma de aprendizagem com alguns cursos disponíveis, todos eles com certificado de 30 horas, para você aí que é profissional, que é estudante, que está fazendo ainda o ensino médio, enfim, para todos vocês que querem conhecer mais sobre os vários assuntos das ciências humanas. Nós temos cursos lá sobre o contrato social, sobre ditadura militar, sobre civilizações hidráulicas, sobre história de Pernambuco, sobre história oral como ferramenta de pesquisa, além de outros vários temas que a gente ainda vai tratar. Os cursos estão pipocando, vem novidade aí, vem um curso sobre as mitologias que a gente vai lançar inicialmente para os nossos apoiadores, e depois que os nossos apoiadores desfrutarem desse curso, a gente vai abrir para o público em geral. Então se liguem lá no site ohistoriante.com.br, que além de ter muito conteúdo bacana para você conferir e estudar, ainda pode ser nosso aluno fazendo sua inscrição. A inscrição custa R$ 59,90, nossos apoiadores têm de 30% a 40% de desconto. Conheça a família Historiante de podcasts. Nós temos aqui alguns podcasts na casa. Quem acompanha este podcast aqui, o Historiante, já notou que na segunda-feira nós temos um programa novo, né, Kleber? Isso mesmo, nós estamos vindo aí com a Minipédia e já temos um episódio novo, o episódio número 1, que está falando do excelente livro que também se tornou um grande filme, que é o livro 12 Anos de Escravidão. Pois é, 12 Anos de Escravidão, que é um best-seller, que é um livro autobiográfico, não é? Do Solomon Northup, que conta a história, os 12 anos de crueldade pelo qual ele passou enquanto era escravo. Escute nosso podcast logo depois desse aqui que você vai conferir. Então toda segunda-feira tem a Minipédia e nós temos também o outro programa que é a Sessão Cult, né, Lídia Verônica? É isso aí, gente. Eu tô em falta aí alguns meses já, mas eu tava de licença, então eu me perdoo. Mas logo a gente volta aí com material legal pra vocês. Ok. E a Sessão Cult logo tá de volta ao nosso feed. Além disso, vocês dois não se calem não, porque vocês dois têm 2 podcasts para falar aqui, não é? Isso mesmo. Nós temos o podcast Correspondente de Guerras. Temos já o primeiro episódio sobre a Segunda Guerra Mundial, que vai abordar tanto a ascensão do nazifascismo na Europa, como também a ascensão imperial do Japão, com várias informações muito interessantes sobre esse prelúdio desse grande conflito que moldou a história mundial. Lídia Verônica tem as arretadas, né? Arretadas também está de férias, já que minha companheira de bancada.
Ela está aí pelo Brasil divulgando um documentário. Enfim, ela está de férias, a gente está de férias, né? E vai tentar voltar agora em outubro com bastante conteúdo para vocês. Pois é, aguardem e acompanhem aí os podcasts da casa. E se você quer ainda mais conteúdo de forma gratuita, tem uma coisa para lhe falar. Nós temos um aplicativo móvel disponível para que vocês possam acessar aí na Play Store para vocês que são usuários Android. Então, se você está afim de mais conteúdo, e nesse aplicativo você vai encontrar lá simulados, cards de resumo, apostilas, aulas em áudio, tudo para você caprichar aí nos seus estudos. Basta você fazer o download, né? Lá na Play Store, pode baixar lá o aplicativo O Historiante. Com muitos podcasts exclusivos para o aplicativo. Exclusivos, tá? E Kleber, que é um marqueteiro agora, quer tomar o lugar de Márcio Fabiano. Pois é. Então, algum recado eu esqueci de dar? Não, né? Então vamos embora. Vamos entrar na pauta. Temos aqui uma matéria. Essa matéria é assinada pelo Elton Alisson, da agência FAPESP. Ela é intitulada da seguinte forma: Sem investimento, brasileiro viverá falta d'água. Foi publicado no dia 29 de agosto de 2019 e diz o seguinte: o Brasil possui a maior reserva terrestre de águas superficiais, além de duas das maiores áreas úmidas do mundo, o Pantanal Mato-Grossense e a Bacia Amazônica, e vastos reservatórios de água subterrânea. Essa abundância de água, porém, não garante a segurança hídrica do país. O recurso natural está distribuído de forma bastante desigual pelo território nacional e sem investimentos em infraestruturas para garantir o abastecimento, 74 milhões de brasileiros podem sofrer com a falta d'água até 2035. As conclusões são do relatório temático Água, Biodiversidade, Serviços Ecossistêmicos e Bem-Estar Humano no Brasil e de seu respectivo sumário para tomadores de decisão, lançados nesta quinta-feira, dia 8 de agosto. Né? Isso é uma matéria do mês passado, durante o 15º Congresso Brasileiro de Limnologia em Florianópolis. É o resultado de uma parceria entre a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, a BPBES, na sigla em inglês, apoiado pelo programa Biota FAPESP e as Universidades Federal do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. E o relatório foi elaborado por um grupo de 17 pesquisadores de diversas instituições do país. A água é um recurso de suma importância para o Brasil, onde já vemos regiões como o Sudeste que têm enfrentado crises hídricas bastante sérias nos últimos anos, disse a agência FAPESP Carlos Joly, professor da Universidade Estadual de Campinas e membro da coordenação da BPBES. A redução da disponibilidade de água poderá acirrar os conflitos pelo uso desse recurso no país, avaliou o pesquisador, que também é coordenador do programa Biota FAPESP. De acordo com o relatório, cerca de 10% das espécies de peixes continentais do país estão sob risco de extinção e 30% do total de espécies da fauna ameaçada no Brasil compreendem peixes e invertebrados da água doce. Quase 65% das áreas úmidas brasileiras, fundamentais na prevenção de enchentes e de outros desastres naturais, foram perdidas e a taxa atual de alteração desses ambientes observada é 3 vezes mais rápida que a perda da floresta. O enfrentamento das ameaças e a conservação dos ambientes aquáticos e das áreas úmidas nas diferentes regiões do país serão fundamentais para garantir a segurança hídrica do país, indica o relatório. A restauração florestal e a conservação dos mananciais e da vegetação ribeirinha podem trazer benefícios consistentes para a qualidade de água e reduzir consideravelmente os gastos com tratamento. Bom, gente, vocês viram aqui que muitas notícias que não são interessantes, né? A destruição de boa parte da biodiversidade ligada à questão das águas doces em nosso país e mesmo a devastação da flora em nosso país, né? As matas ciliares que a gente fala tanto, principalmente em quem vive na beira do rio, como é o nosso caso aqui, isso influencia diretamente na qualidade da água e na quantidade da água. Nós temos aqui 2 cidades lado a lado, uma delas ainda com muita mata ciliar conservada, que é o caso de Juazeiro, e a outra com a mata ciliar praticamente devastada, que é Petrolina. E nós vemos recorrentemente em Petrolina a aparição de plantas chamadas de baronesas, que se alimentam de dejetos, especificamente do lado petrolinense, que é o lado que está mais devastado. Então, a importância da manutenção das fontes de água, dos riachos,
A gente aqui da Bahia e de Pernambuco, a gente está viajando e geralmente a gente passa por pontes sobre riachos. Só que esses riachos já não existem mais, boa parte deles, porque a devastação da biodiversidade da Caatinga acaba fazendo com que essas fontes de água naturais que acabam alimentando o Rio São Francisco e alimentando tantas pessoas também, né? Elas sequem e isso acaba comprometendo a biodiversidade e o ciclo natural, porque aí você acaba a água, o bode não bebe mais a água, morre. Quando a planta, quando a árvore derruba o fruto, que o bode pisa para nascer outra planta, ele já não está lá mais para pisar. Então isso quer dizer que a próxima planta não vai nascer. E a planta não nascendo vai gerar um desequilíbrio completo. Então nós estamos assistindo esse processo, que é um processo extremamente danoso para a nossa vida, e isso acaba influenciando na escassez de água e na crise hídrica que nós já enfrentamos, mas nada comparado, segundo o relatório aqui apresentado pela FAPESP, em relação ao que vai acontecer em 2035, uma crise hídrica terrível e que, como diz bem a matéria, sem investimento o brasileiro viverá falta d'água, né? E o que fazer sem água? Vamos refletir sobre isso agora, né, galera? Bem, o Brasil, que já viveu várias crises hídricas, e principalmente a crise de 2014 a 2016, que foi uma das crises mais complicadas, porque envolveu tanto a produção de energia elétrica, como também a distribuição de água tratada para grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo ou Brasília. Essa grande crise hídrica abriu os olhos do brasileiro para a preservação dos seus recursos hídricos. Contudo, parece que o brasileiro ainda tem aquele problema de memória que, a partir de 2018, voltou novamente a ter grandes consumos de água e grandes desperdícios de água. Bem, segundo dados da ANA, a Agência Nacional de Águas, o consumo de água no Brasil ele é dividido da seguinte forma. Eu vou citar aqui os 3 principais consumidores de água no Brasil. O primeiro é a agricultura, com 72% da água que é consumida no Brasil vai para a agricultura. 11% para consumo animal e 9% para o consumo urbano. E desse consumo na agricultura, cerca de 50% da água ela é perdida devido à evaporação. Evaporação? Isso. Não, porque você falando da quantidade, né, 70% é muito. E pensando assim que isso tudo essa água vai se transformar em agrotóxico praticamente, a chuva que vai vir é ácida, né? É porque muitos pesquisadores pensam que há um problema no sistema de irrigação no Brasil, porque muitos se utilizam aquele sistema de se jogar grandes quantidades de água sobre o terreno. Não é algo de gotejamento, algo concentrado. É aquele que joga a enxurrada de água, isso aí tanto destrói o solo, porque está jogando agrotóxicos no solo, como também acaba salinizando o terreno. Há regiões, por exemplo, aqui na cidade de Juazeiro, nas partes agrícolas, que já tem solos salinizados, que não tem mais produção agrícola porque foi salinizado devido à utilização maciça de água durante esse sistema de irrigação sem controle, só jogar grandes quantidades de água e sem uma controle para ver a eficácia desse sistema de irrigação. E outro detalhe aqui que é interessante, que eu acho que vocês até vão se surpreender, é que no Brasil, a cada 100 litros de água que são tratados, são tirados do rio, tratados e enviados, bombeados para as residências, cerca de 37 litros são perdidos. Ou seja, de cada 100 litros, 37 litros são perdidos. Quase 40%. Apenas 60% é aproveitado, praticamente. E outros dados que são terríveis para esse controle hídrico no Brasil. E outro problema que ocorre também no Brasil, além dessas questões dessa perda de água, é que também há uma falta de consciência do próprio brasileiro em si, em manter
digamos, esse controle dos seus recursos hídricos, já que há uma noção de que tem muitos rios, é algo que se eu não usar agora, a água vai direto para o mar, vai se perder, mas não tem a consciência também de preservar, de ter aquele controle sobre o seu consumo diário de água. Isso daí tem reflexos tanto no aumento de contas de água, já que as empresas que abastecem água, elas acabam repassando para o consumidor os prejuízos que tem devido muitas vezes um gato de água, ou pessoas que pela água ser muito barata acabam fazendo consumo exacerbado desse precioso líquido. E voltando a lembrar que no Brasil, mesmo com esse consumo, que muitas vezes é um consumo descontrolado dentro das residências, há perda devido a goteiras, a gatos, há uma má manutenção em suas residências, o principal consumidor de água no Brasil é o agronegócio. Pois é, quando você fala de multar por desperdício ou prevenir por conta de escassez no uso da água, prevenir não, regular, geralmente a lei só traz a regulamentação do consumo humano, né? Ele não abre para a indústria. A água, ela é uma das matérias-primas de direito fundamental, né? E de maior consumo em todas as áreas econômicas, né? A gente pode dizer que a água ela é necessária para a subsistência da humanidade e das relações econômicas também, né? E a indústria, nessa questão, ela é a menos penalizada pela como eu posso dizer, pela manutenção, né, da água, pelo cuidado e pela fiscalização. Por mais que ocorra, ela não é penalizada de uma forma equivalente, né, ao uso que ela faz, que é 70%, né? É muito, né? Imaginar que 70% da água que é disponível para a gente é para consumo econômico, né? Digamos assim. E aí a gente também tem outras questões relacionadas à água, né? E ao saneamento básico, que é direito fundamental, né? Eu estava assistindo, na verdade, o Fantástico, e eu fiquei chocada ao descobrir que o problema do surto de microcefalia que está ocorrendo no país, né, que ainda não foi sanado esse problema, ele vem da água, né? Então, assim, a água ela não é só distribuída de forma desigual, como a parte que menos usa água ainda faz um consumo irregular, né? Ou, como eu posso, prejudicial dela. O Fantástico trouxe, acho que foi agora em setembro mesmo, é bem recente essa matéria, de uma bactéria que se encontra especialmente aqui no Nordeste, né? Se encontra no esgoto, né? E aí, combinando essa bactéria na água com o uso da água, obviamente, com o vírus, as mulheres grávidas elas são as mais afetadas por conta da malformação que traz ao feto, mas a sociedade inteira está contaminada. E esse estudo ele começou devido a um problema que teve acho que no Ceará, a tragédia da isso, foi em Pernambuco? Caruaru, né? Isso. E aí o estudo começou justamente por isso, porque a água estava contaminada, né? E aí o órgão que é responsável por isso até hoje, né, não foi penalizado, não foi responsabilizado por conta desse dano causado à saúde pública. Então, assim, a gente já usa não a água toda, né? E o mínimo que se é disponibilizado para o uso humano, ainda assim vem danificada, né, digamos assim.
E a água, ela não, na verdade, ela não é um bem que possa ser valorizado, né? Valorado. Como é que eu posso explicar isso? Não se dá um monetizado. Você paga pelo serviço, certo? Porque todo mundo tem direito à água, né? Quando você vê a indústria usando a água de uma forma irresponsável, né? Então, como eu posso dizer, inconsequente, né? Como você falou, eles mesmos eles danificam o próprio solo, que, enfim, é de uso deles. E quando eu vejo essa situação de que a água para o nosso consumo ela já está contaminada, a água como eu posso dizer, ela não está recebendo devido valor. A gente não está usando a água de uma forma correta. É que eu acho que o Estado ele é responsável. O Estado, o governo, as gestões públicas, eles demonizam muito o uso da água para os seres humanos, e a indústria é que deveria se responsabilizar melhor por esse consumo e viabilizar, já que ela é a parte da sociedade que mais utiliza a água. Eu acho que a indústria poderia entrar aí numa forma de melhorar a qualidade da água para o restante da população que usa ela menos que a indústria, entende? Então, a nossa água está contaminada hoje e cruzam-se os braços, questionam-se o órgão que faz a pesquisa sobre essa contaminação e ficam de braços cruzados. Ninguém toma realmente uma atitude para melhorar a qualidade da água. E eu acho que em vez de penalizar monetariamente as indústrias, porque a indústria acaba demorando para pagar multa, ou não paga, ou não é realmente fiscalizada, poderia fazer a indústria ser mais consciente com o uso da água e as indústrias se responsabilizarem por manter a limpeza da água, entende? Já que a água ela não tem valor, né? Ela é um bem que não se calcula um valor, e as empresas que cuidam da água não são, digamos assim, não cuidam da água. Acho que poderia haver uma comunicação assim da indústria usar o tanto, e o que fica para a população, a indústria dá uma ajudada, entendeu? Em vez de penalizar, fazer a indústria ser mais consciente, botando a mão na massa e ajudando a população. Há uns anos atrás, acho que foi 2016, que foi a maior seca que teve no Nordeste em 100 anos, não é isso? Que foi logo quando teve esse surto de chikungunya e todas essas contaminações por conta do nível da água estar muito baixo. E aí, inclusive, nessa matéria do Fantástico, eles explicam que está relacionado exatamente a isso daí. As bactérias elas foram proliferando nessa fase de seca no Nordeste. E a água está contaminada até agora. Dificilmente, se fosse prejudicial para a indústria, essa água contaminada, já não teria se feito alguma coisa. É isso que eu queria terminar a minha linha de raciocínio. Que a água para o consumo humano ela é mal usada e mal gerida, né? E, enfim, a indústria usa, não é responsabilizada, porque isso não causa nenhum dano para ela, enfim. Existem muito maiores interesses para isso aí. Quando se fala de água e de recursos hídricos, a minha memória afetiva me leva lá nos anos 80, quando eu era adolescente, e eu ia passar as férias na cidade de Jaguarari, aqui no sertão baiano, na casa dos meus avós, e em determinados períodos dessas férias havia falta d'água, e eu me lembro muito bem de nós todos a esperar pelo caminhão-pipa, sairmos do casarão dos avós, eu e minhas tias, cada uma carregando um balde, uma panela, um caldeirão,
para poder pegar água e nós termos água lá para o consumo, para cozinhar e etc. Essa é uma memória bem forte que eu tenho. E eu gostaria de, através dessa minha memória afetiva, trazer o problema da questão hídrica no Brasil para o indivíduo, para o cidadão. Nós precisamos refletir sobre o que você está fazendo para que o consumo de água seja mais racional e inteligente. Você está discutindo isso com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com suas irmãs. Se você mora num prédio, você está discutindo isso, levando isso como pauta para o síndico ou síndica, para os condôminos. De onde vem a sua água? Vem de poços artesianos? Vem do sistema de abastecimento de sua cidade? Como vocês estão utilizando essa água? São várias perguntas. Quanto tempo você está demorando no seu banho? Quantos banhos você toma por dia? Parece que a gente nunca traz... A gente tem essa mania de não trazer as coisas para nós. Não é? Por acaso, se você mora em casa, você permite que as calçadas da sua casa, a calçada da sua casa seja lavada com água tratada? Você acha isso justo ou você acha um desperdício? Então, nós temos hoje, claro, nós temos hoje uma crise hídrica em andamento, causada boa parte, evidentemente, nós temos que entender que no caso do Brasil nós precisamos colocar na mesa o tamanho imenso, né, que esse país tem e, como é um país muito grande, tem, claro, vários microclimas. Não é? Você aqui na Bahia você tem um grande microclima lá na Chapada Diamantina, mais fresco, mais chuvoso, mais verdejante. Aqui no sertão nós temos um outro microclima, talvez não, mais árido, mais seco, mas que, no entanto, quando chove, floresce. Ou seja, é preciso que nós tenhamos essa consciência da água, não somente para beber ou para tomar banho, mas que a água faz parte de um complexo de situações que tornam a nossa vida viável no planeta. A Lídia acabou de falar. Se as empresas que estão consumindo muita água não estão pensando, raciocinando em termos de racionalização, certo? De tornar esse uso mais racional, diminuir esses exageros de consumo, somos nós que devemos pressionar. E nós pressionamos, volto a dizer, nós pressionamos em casa, com o pai, com a mãe, com a família, dizendo o que é que nós podemos fazer aqui para diminuir o consumo. Nós pressionamos politicamente, conversando com os vereadores, com o prefeito, com os secretários municipais, com os nossos deputados estaduais e federais, sugerindo, pedindo e também, claro, impondo a eles novas maneiras de encararmos o uso da água. Aqui no Nordeste, nós sofremos tanto com a seca que nós tivemos que nos reinventar. E uma dessas reinvenções se chamam cisternas. Aqui, especialmente aqui no sertão baiano, existem muitas áreas que se libertaram dessa tortura que é viver sem água, principalmente agricultores médios e pequenos, agricultores familiares que utilizam a terra para a sua sobrevivência. Essas cisternas foram construídas, financiadas em parte pelo governo federal em diversos períodos, de 30 anos para cá, em parte com recursos que vieram da Europa. Me lembro que aqui na região de Juazeiro, no nosso interior da Bahia, a boa parte das cisternas, desse conceito de criação e de uso de cisternas nos distritos, nas roças, nas pequenas propriedades rurais, foram incentivadas por um homem chamado Dom José Rodrigues, um bispo católico que era bastante preocupado com essa questão da água e que conseguiu, com sua influência, trazer financiamento de dinheiro dos alemães, dos católicos da Alemanha. Eu me recordo muito disso. Quando a gente fala de água, a gente fala da nossa vida. A gente fala de momentos que, em algum momento, a gente precisou dela, faltou, não é? E eu me recordo que eu fui convidado a traduzir, adolescente, eu cantava no coral da igreja, eu sabia inglês e fui convidado a traduzir, justamente ser o tradutor
de um grupo de alemães que vieram fiscalizar essas cisternas, fiscalizar as obras que Dom José Rodrigues construiu com o dinheiro deles. Concluindo, água não é um problema isolado. Não vamos acabar com essa mania de dizer água é problema de político, é problema do presidente, é problema do ministro do meio ambiente. Água é um problema nosso, que podem ter diversas soluções. Essas diversas soluções estão acontecendo no mundo todo, estão acontecendo no Brasil. Eu fico muito feliz de saber que aqui onde nós moramos, no submédio de São Francisco, Juazeiro, Petrolina e arredores, existem ONGs, existem entidades que estão debatendo o uso racional da água. O professor Pablo falou de uma coisa que muito nos orgulha, que é do nosso lado ribeirinho, do nosso lado baiano aqui em Juazeiro, ainda existe mata ciliar, inclusive na área urbana. A mata ciliar, o nome vem de ciliar, de cílio. É o protetor, o cílio é o protetor dos olhos. A mata ciliar é a protetora das águas, de modo que ela nem avance, nem ela recue, de modo que ela mantenha um equilíbrio, que a terra, que as árvores consigam, as árvores que estão ali formando as matas ciliares, que elas consigam sugar e manter aquele equilíbrio, de modo que não desça a terra para o leito do rio, e assim ele fique vazio. Isso é lindo, isso é poético, isso é a natureza mostrando para a gente que com equilíbrio nós podemos sim viver e sobreviver. Então, o meu recado, terminando, vamos fazer uma meia-culpa, vamos olhar para o nosso apartamento, para a nossa casa, para a nossa calçada, para a nossa rua, para as mangueiras, para as torneiras, de que maneira nós estamos utilizando, e aí sim a gente vai chegar até as questões macros. Passando a limpo. Vamos aqui para o nosso quadro Passando a Limpo. É uma pergunta bem relevante para esses dias que estamos falando sobre recursos naturais e agora falando no nosso podcast sobre os recursos hídricos. O Brasil perde 1,5 bilhão de reais em desperdícios de água na distribuição, revela Pacto Global. 1,5 bilhão? 1 bilhão? E meio? Isso. Rapaz. Acho até pouco. Você acha pouco? Eu tô achando muito. 1,5 bilhão? 1 bilhão e meio? Em reais. Em reais. O desperdício de água. Na distribuição da água potável. Acho que pode ser um número alto, mas não mais de 1 bilhão, no caso. Não sei porquê. Acho que é falso, Acho que é falso também, é pouco. Lídia? Eu acho que é falso. Consegui trollar todo mundo. Até que enfim. Brasil perde 10,5 bilhões em desperdício de água na distribuição, revela Pacto Global. Essa notícia está no site das Nações Unidas.org e referente dados que foram liberados no ano de 2016, que indica que o Brasil perde cerca de 7 mil piscinas olímpicas por dia de água tratada. Aí vocês podem pensar, uma notícia antiga, 2016, mas a Globo.com lançou uma notícia de 2019 sobre esses dados. E sabe o que aconteceu? Aumentou em 500 milhões o desperdício de água. O Brasil desperdiça 11 bilhões de água tratada. Agora tem uma coisa para fazer um contraponto aí, Kleber. A gente falou aqui sobre essa questão muito do particular, né, de a gente saber o que é que tá, onde é que está errando na questão do desperdício. Isso é extremamente necessário, só que a gente está esquecendo outra coisa. Os principais gastadores de água são os grandes produtores rurais. Mas isso aqui é só referente à água tratada, à água urbana. Certo, mas mesmo assim a água urbana está ligada às grandes empresas. Quais são as grandes empresas que utilizam muito de água no seu dia a dia para trabalhar? Porque assim, a gente está esquecendo de falar sobre como as grandes empresas elas também gastam muito. Elas desperdiçam muito. E se for comparar com o que a gente desperdiça em casa para o que eles desperdiçam nas grandes empresas, aí o número vai ser... A notícia revela que isso aqui é problema. Vazamento, gato,
canos que estouram e a empresa demora dias para consertar e a água fica extravasando. Não, tudo bem, eu compreendo. O que eu estou falando é que a gente está esquecendo de falar também sobre a água que é gasta pelas grandes empresas, e que não é pouco não, é muito. Por exemplo, para você manter uma plantação, você gasta litros e litros e litros de água. Aí você vai dizer, não, tudo bem, mas está alimentando a gente. Mentira, as grandes plantações, o agronegócio não alimenta a gente, pequeno consumidor, alimenta o consumidor externo. É isso que falei no início, 72% da água consumida é para o agronegócio. E essa situação de perda de água é tão grande no Brasil que 8 estados perdem mais de metade de sua água tratada. Desse jeito, vazamento, gato, desperdício. E o estado que mais perde é o estado de Roraima. 75% da água tratada, ela não chega nas residências. Se perde no meio do caminho. Ah, é? Então tá. Vamos agora para as nossas interações com os nossos seguidores. Nós temos aí algumas falas, né, para a gente analisar. A gente vai fazer agora diferente dos outros programas. Cada membro da banca aqui escolheu 2 perguntas, as quais vai querer fazer uma análise. Quem quer começar? Fiquem à vontade. Temos aqui uma pergunta interessante, que vem de Alves_Enzo01. Aqui na página dele, infelizmente, ele não indica a cidade ao qual ele está digitando, mas ele faz o seguinte comentário. Sobre a questão da crise hídrica, ele fala sobre o desmatamento não permite a evapotranspiração. A estiagem no Sudeste, principalmente em São Paulo, é uma antrópica. Nos Estados Unidos, 70% da água vai para a agroindústria, sofrendo reações com agrotóxicos e formando chuva ácida pelo país. E é um problema que ocorre no Brasil, pois esse problema da evapotranspiração que ocorre na floresta amazônica, que é as grandes massas de água que são evaporadas pela floresta amazônica, que formam os chamados rios voadores, que chegam na Cordilheira dos Andes e voltam para a região central do continente, e aí é responsável por formar grandes rios no Brasil. Conforme vai ocorrendo o desmatamento da Amazônia, vai chegar um período em que essa transpiração, digamos, da Amazônia, ela já não vai ocorrer de forma a provocar essas chuvas na região sul e sudeste. E alguns pesquisadores indicam que, se isso não ocorrer, regiões do centro-oeste, sudeste e até do nordeste, que depende do Rio São Francisco, vão se tornar regiões desérticas mesmo, sem nenhum tipo de vida, porque não vai ter chuva, graças a esse desmatamento descontrolado que ocorre rumo à Amazônia. E sobre essa questão dos agrotóxicos que ocorre nos Estados Unidos, é um problema também que ocorre no Brasil, mas não tão relacionados à chuva ácida. É um problema mais relacionado com a contaminação do solo, de lençóis freáticos e, consequentemente, da salinização e da destruição de áreas que poderiam ser utilizadas para o plantio. Eu estou lendo aqui a interação do nosso seguidor Costa Bahia. Ele é baiano, aqui como eu, e ele diz o seguinte: ele afirma que a crise hídrica é causada pelo uso maciço de águas pelas indústrias agro. Olha, Costa, acho que você tem razão. O professor Pablo tratou disso agora num comentário desse, mas eu queria falar sobre o seguinte, meu querido Costa Bahia. Nós precisamos da indústria agro, né? O que nós precisamos é fiscalizá-la mais e solicitar que elas possam criar uma maneira mais racional de lidar com a água. É uma discussão muito grande no Brasil sobre o agrobusiness pelo uso intenso de água, inclusive aqui na região do submédio de São Francisco. Todos nós sabemos que nós temos aqui uma riqueza que foi gerada pela irrigação, pelo uso da água irrigada. Nós temos aqui recentemente discussões
sobre a transposição do Rio São Francisco, que ainda hoje não é 100% aceita. Existem muitos opositores a essa transposição. Recentemente saiu nos jornais uma denúncia de que agricultores aqui na região de Cabrobó, Orocó, em Pernambuco, estavam sofrendo com a falta de água. E eles estavam com as propriedades deles eram situadas justamente nesse perímetro que não deveria mais sofrer isso, porque a transposição, os canais da transposição estavam passando ali do lado. Então, eu acho que você tem razão, mas eu só queria acrescentar uma coisa ao seu comentário, né? Não é só denunciar o uso maciço das águas pela indústria agro, mas é também forçar os governos a criarem políticas públicas desse uso mais racional, mais equilibrado. Bom, o Diogo disse que falaria sobre a desigualdade no uso da água, a diminuição da oferta de água potável, né? Cultura do desperdício e geração de conflitos. Sobre a cultura do desperdício, eu acho que a gente tem avançado um pouquinho mais a cada, digamos, ano, né? Acho que a gente vem crescendo muito a consciência em relação ao meio ambiente. Embora atualmente o nosso governo seja um pouco alienado sobre essas questões ambientais, eu não falaria tanto, que ele está fazendo aqui, que ele traria na redação dele, né, no caso. Falaria tanto sobre a cultura do desperdício. Embora, sim, a sociedade ainda não é consciente sobre o uso da água. Desculpa, né? Mas antes de ser um pouquinho mais consciente sobre a água, eu costumava falar que eu não economizaria água, porque uma cerveja de 1 litro gastava na produção 3 litros de água. Então, enquanto houvesse cerveja no mercado, eu não me importaria de desperdiçar água. Era uma bobagem, né? Mas, enfim... eu já sou uma pessoa mais consciente e eu acho que a gente tem avançado um pouquinho. Especialmente porque, segundo, né, dados da ONU, a população mundial ela cresceu 3 vezes e o consumo de água 6 vezes mais, né? E aí vem a questão do desequilíbrio, né? Porque ele traz aqui que falaria sobre a desigualdade do uso da água, né? Já dava para usar e dar uma pesquisada nesse assunto, que a ONU trouxe alguns dados sobre o uso desigual da água, a cultura do desperdício, eu já falei, a diminuição da oferta de água potável e realmente o saneamento básico é muito escasso em todo o globo terrestre, né? E se eu não me engano, aqui no nosso estado, desculpa, eu estou na Bahia agora, mas em Pernambuco, apenas 26% é contemplada com saneamento básico. E, enfim, isso diminui o uso de água, né, no caso. E tem a geração de conflitos. E, realmente, como eu falei, né, o crescimento global foi de 3 vezes e o consumo de 6 vezes. E como existe desproporcionalidade em determinados lugares do mundo, os conflitos vão ser cada vez maiores. E se nós temos quanto? 3% da água potável em relação ao mundo, né, que eu quero dizer. Enfim, eu não sei. Mas eu já trouxe isso em algum podcast, enquanto alguém aqui me dá uma forcinha. Eu lembro que eu já falei isso num podcast, eu vou falar aqui de novo. Eu acho que eu estava na 4ª série, quando eu peguei um livro de geografia e eu me deparei com uma pequena curiosidade falando sobre a Guerra da Água. E eu fiquei bem intrigada, interessada nesse assunto. E a Guerra da Água, basicamente, era que ia faltar água no mundo e o Brasil seria o foco da água, né, pelo mundo. Então, haveria essa guerra, e o interesse não seria petróleo, seria água, e o Brasil seria o mais afetado. O Brasil possui 12% das reservas de água doce disponíveis. 12, né? 12. Dos 3%, dentro desses 3%, 12% está aqui no Brasil.
Pois é. E aí ele falou da geração de conflitos, e é exatamente isso aí que eu acabei de falar. E sobre a desigualdade que o @_Diogo.Santana traz, desigualdade no uso da água, a ONU fez uma tabela registrando, basicamente, assim, bem resumidamente, eu vou falar aqui, a quantidade em porcentagem pelo mundo de quem faz uso da água. Na África, de quem não faz uso da água, perdão. Na África, são 62% dos africanos não têm água. Já na Europa, apenas 0,5%. Ou seja, existe realmente uma desigualdade imensa, né? Assim, entre as nações, né? Entre ricos e pobres. Entre ricos e pobres. Porque, na verdade, quando você traz para as regiões mais pobres da Europa, né? São mais a parte rural que é mais desprovida, né? Dos recursos hídricos e, consequentemente, do saneamento básico. Então, Diogo, eu acho que eu falaria mais sobre a questão da desigualdade da água e, consequentemente, na geração de conflito por conta disso. Consequentemente, os países ricos irão reivindicar a água. Né? Vamos aqui para um questionamento e um comentário. Infelizmente, a pessoa colocou uma abreviação aqui, mas é um comentário interessante e relevante. A pessoa também não indica da cidade qual ela é. Aqui a abreviação é GRLBXSS. Mas essa página, esse perfil comentou o seguinte: falaria sobre a seca no Ceará de 1915. Essa seca no Ceará de 1915, ela acabou revelando várias situações bem, digamos, caóticas em um cenário sem água no Brasil. Já que nessa seca que ocorreu em 1915, ocorreu, por exemplo, a instalação de currais humanos no Ceará, já que as pessoas que acabaram migrando em regiões que estavam sofrendo com a grande seca que ocorreu no final do século XIX e acabaram enchendo as ruas das grandes cidades litorâneas, por exemplo, no Ceará, em outros locais, o governo, ao invés de combater a seca com projetos de abastecimento de água, simplesmente fez currais humanos, que eram uma espécie de mini campos de concentração, para evitar que essas pessoas se deslocassem para as capitais. Há um livro muito bom, um livro excelente, de Raquel de Queiroz, O 15, que aborda essa seca que ocorreu em 1915. E nós podemos tirar como exemplo e como também comentários sobre essa seca que ocorreu em 1915, é que os governos, eles não podem falhar em auxiliar as pessoas com o abastecimento de água, com esse recurso que é tão necessário. A partir do momento em que ocorrem crises de seca, vai ocorrer uma migração muito grande para regiões em que as pessoas acreditam que tenham uma maior condição de vida, uma melhor perspectiva de sobreviver. E acabam muitas vezes migrando para regiões onde vão sofrer com a miséria e serem excluídas pela sociedade. Com a seca de 1915, nós também podemos ver que os governos muitas vezes não investem para tentar aplacar os problemas com a seca, os problemas com o abastecimento hídrico, e muitas vezes fazem aquele, digamos, jeitinho brasileiro, para tentar evitar que essa cena, que não é vista com bons olhos pela elite, acabe se revelando, que é tentar fazer com que as pessoas fiquem à força em regiões que estejam sofrendo com a seca. Eu quero aqui mencionar o V. Jaque, que ele diz o seguinte: crítica a indústrias secas em lugares que não deveria existir, racionamento e manutenção das florestas. Na verdade, o nosso querido Jaque, ele faz uma síntese dos nossos comentários, de nós quatro aqui. Valeu, Jaque, é isso mesmo, vamos refletir, não é? A gente precisa estar sempre questionando isso daí. Só para que o Iguinho, né, em 1978...
Ele diz aqui a dessalinização da água e o comodismo popular, por acharem que a água do mar tornará consumível. O comodismo e o consumo desenfreado aumenta a cada dia. Assim, ele está certo nesse argumento, mas a gente não pode confundir que a dessalinização não tem muito a ver com a questão da água salgada, né? Mas sim, existe uma proposta de que possa tornar a água do mar consumível, mas até hoje acho que ainda não existem, né, reais resultados sobre o uso da água. Pelo menos ainda não foi disponibilizado em grande escala, que é o interesse, né, da população. A tecnologia para dessalinização dos poços artesianos que a Embrapa já faz. O que o Bolsonaro e a galera dele queria fazer era trazer uma tecnologia israelense de dessalinização de água salgada que eles usam lá, que ficou naquela conversa, não sei se vocês lembram, né? Mas ficou naquela conversa no início do ano e até hoje a gente fica aqui. Cadê? Já se passaram, né, 9 meses, cadê o tal da tecnologia? Mas o que existe muito de eficaz, se ele está querendo falar sobre alguma alternativa da água, de tratamento de água, seria o que a gente já faz aqui na nossa região. A gente já tem uma estrutura de combate à seca. Não, a gente tem uma estrutura de combate à seca não ligada à dessalinização, mas ligada à utilização de outros recursos para manter a água aqui na nossa região. Essa questão das cisternas que foram instaladas, que captam as águas das chuvas, e ainda que não chova o ano todo, mesmo aquela chuva que cai, já entra no reservatório, já é utilizada. O homem sertanejo tem uma série de técnicas para sobreviver à questão da água, principalmente a utilização de alguns recursos vegetais, que a gente chama aquela batata do umbu que fica debaixo da terra, que em muitos momentos se retira dali para beber a água que está ali guardada. Enfim, são estratégias que podem ser utilizadas, mas não é uma estratégia que sana a questão da crise, e aí falando em relação à seca, porque a seca ela não é, por exemplo, aqui a gente convive com a seca constante, a seca não é uma coisa que você vai acabar, você não acaba com a seca, ela é um processo da própria biodiversidade. Nós temos períodos de seca no Nordeste, na região do semiárido, da Caatinga, que são extremamente normais, elas acontecem porque elas devem acontecer, está dentro do ciclo biológico. Agora a questão é como nós lidamos e sobrevivemos a isso, né? Como nós lidamos com essa condição geográfica, ambiental e superamos isso, né? Então, ok, agradecemos a todos vocês que mandaram mensagens aí, participaram com a gente. Se você está nos ouvindo e gostaria de mandar a sua pergunta para esses 3 mestres aqui que acabaram de responder, é simples, você vai entrar nos nossos perfis no Instagram e no Facebook e vai deixar uma mensagem pra gente lá, mandando sua interação. Ela poderá ser lida aqui ao vivo por nossos membros e você vai se sentir contemplado. Bom, vamos para o Pinga Fogo. Pinga Fogo, do Márcio. Queridos colegas Pablo, Lídia e Kleber, quem de vocês efetivamente racionaliza a água em casa? Bem, em casa eu já faço por exemplo, na descarga eu já boto no nível mínimo que necessita de água para utilizar a descarga. Há também descargas que são mais amplas que você pode colocar uma garrafinha de água de 500 ml dentro, que aí você consegue economizar um pouco mais de água. Eu não posso isso porque, como já é compacto, tem que ser no regulador. O regulador já bota no mínimo para fazer essa economia de água. Outra economia de água que eu faço em casa, você até comentou, professor Márcio, no início, das pessoas que usam água para lavar a calçada. Eu lavo a calçada, só que eu uso a água do enxágue de roupas. Depois que lava a roupa, que tem aquela água de enxágue, ela não vai para a tubulação do esgoto. Eu boto ela numa bacia, em um balde, e uso para limpar a calçada. É uma forma simples, mas que você, no final de um mês, de um ano, você vê o tanto de água que conseguiu economizar e também evitar de ser retirada de rios para uma coisa tão básica, que é uma limpeza de uma calçada. Ok. Quero que você me ensine depois esse negócio do vaso sanitário, tá? Eu acho que eu geralmente não utilizo água para limpar. Geralmente eu uso aqui mais no apartamento para lavar a área, né?
Mas como a gente já está com o aspirador, a gente passa o aspirador e tira a poeira massa e depois passa o pano para deixar cheiroso. Mas eu acho que eu não gasto assim tanta água. Talvez nos pratos eu pudesse economizar. Tem gente que lava prefere lavar com já o tanto de água certo, né? Tira um balde, por exemplo, deixa lá e vai lavando de acordo com a água que tem no balde. Eu acho que é a alternativa mais correta. Às vezes eu fazia isso para racionalizar a água. Eu lavava os pratos utilizando já o baldezinho certinho, a conta certa, e aí ia enxaguando. Que eu acho que isso evita muito desperdício de água. Eu também fico manipulando nessa questão. Eu vou usar tantos números de balde de água, porque quando a gente abre a mangueira, a gente perde esse controle, né, da quantidade. A torneira e a mangueira. E aí eu uso o balde para controlar o meu consumo mesmo. 2 baldes. Um para jogar o sabão, outro para tirar e tá certo. Acho que tem funcionado nos últimos tempos. Estratégias, né? E aquela coisinha, né? Não precisa deixar aberto para tomar banho, né? Faz o que você tem que fazer água. E abre de novo. Enfim, pequenos atos conscientes fazem toda a diferença, né? Se todo mundo fizer. Com certeza. E acho que a mensagem ficou dada aí para você que nos ouve, né? Falar sobre crise hídrica é falar sobre algo que não tem volta mais. Como o relatório acabou, a gente leu o relatório no início do programa. Em 2035 nós veremos uma crise hídrica pesadíssima. E amenizar essa situação, melhorar a situação, tem a ver com o modo como a gente se relaciona com a água, né? O modo como a gente entende que essa água ela pode e deve ser utilizada em nosso benefício, mas também que ela possa ser um recurso renovável, que a gente trabalhe para que ela seja um recurso renovável. De que modo? Fazendo coisas simples, desde você fechar a torneira em determinados momentos, quando você estiver tomando banho, lavando os pratos, possivelmente você pode estar lavando os pratos agora ouvindo um podcast do Historiante. Pensa um pouquinho sobre o gasto que você está fazendo e você vai regulando. Fecha a torneira um pouco, ou se você quiser, trabalha com uma quantidade de água limitada, ou reutiliza a água de determinados trabalhos que já foram feitos e a água está ali boazinha para ser utilizada. É uma questão de conscientização, tanto pessoal, né, a nível pessoal, familiar, quanto o nível maior, como foi ressaltado aqui, Márcio também bateu a tecla, sobre o modo pelo qual os poderes públicos estão trabalhando com o gerenciamento dessa água. E você também, no papel de cidadão, cobrar a empresa que faz a distribuição de água, se todos os canos estão em manutenção, se os bueiros não estão estourados, se os encanamentos que conduzem a água para as casas estão em bom estado, porque isso perpassa a esfera familiar, domiciliar e a esfera municipal, estadual, enfim, ligada à convivência no nosso cotidiano. E principalmente, vamos preservar a nossa fauna e nossa flora, vamos preservar as matas ciliares nas beiras dos rios e principalmente vamos lutar pela manutenção e pela sobrevivência da Amazônia, gente. A Amazônia está sendo atacada de todos os lados e nós precisamos dela para manter a nossa sobrevivência, para manter o nosso bem viver, o nosso bem conviver. Então vamos lutar pela Amazônia, porque lutar pelo ecossistema, pela manutenção desse ecossistema, é lutar pela sua vida e pela vida dos seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Porque você pode até se acabar aqui, mas seus filhos e seus netos continuarão aqui. Que tipo de mundo você quer deixar para essas pessoas? Dicas culturais. Vamos agora para as nossas indicações. E aí? Eu queria começar, mas hoje eu não indico nem filme, nem livro. Eu quero indicar uma ideia, um conceito. Eu queria indicar a vocês, historiantes, que pesquisassem sobre cisternas. Ao entender como funcionam as cisternas, você vai perceber que vai abrir um leque na sua cabeça de que é possível lidar com a água de maneira racional. Não importa que não falte água em sua casa. O que importa é que você perceba a questão da necessidade de preservação e de que há, sim, tecnologias simples, soluções simples para nós cuidarmos da água. Hoje a minha defesa é pelas cisternas. Muito bom.
Eu vou indicar uma música e um filme. Mad Max. Eu acho que seria bem legal vocês assistirem. Não só porque é um clássico cult, né? Muito bom, muito animado, muito, enfim, bom mesmo. Mas porque ele trata sobre esse assunto da necessidade da água, né? E a água, hoje não, mas é uma tragédia anunciada, né? O conflito sobre a água. E no Mad Max eu acho que já está nesse nível de que a água é o poder, não o petróleo. A água. E, enfim, eu acho que vale a pena assistir Mad Max por toda a trama, pelos personagens, muito, muito, muito legal. Charlize Theron é maravilhosa. E a música que eu vou indicar para vocês é aquela música clássica brasileira, da nossa MPB. Como a mesma música de Toquinho? Terra, Planeta Água. Terra, Planeta Água. Isso. Terra. Mas quem canta é Guilherme Arantes, né? Mas é de Toquinho, né? A música. É Toquinho, não? Eu tô por fora da autoria. Gente, eu conheço a versão do então, Guilherme eu vou Arantes, que é mais indicar famosa, né? Guilherme Arantes cantando Terra, Planeta Água. Mais fácil. Tá certo. O Mad Max eu só ia me interpor, porque Mad Max é interessante porque ele mostra de fato como seria a nossa vida sem água e como isso é crucial, porque o Immortan Joe, ele mantém o seu controle sobre a população mediante o fato de ele ter o controle de soltar aquela água lá pro povo. Inclusive o fato de que quando a Charlize Theron, né, a Furiosa, com o Max, eles conseguem retornar lá depois daquele pandemônio, toda aquela aventura toda, a primeira ação deles é abrir a torneira e tome água aí, galera, à vontade. Porque a água é fundamental. A gente já existe uma guerra por água. A gente já faz isso já. Por exemplo, a máfia dos carros-pipa do interior. O que é a máfia dos carros-pipa, se não a gente negociando a sobrevivência das pessoas com água? Quando os caras fazem as eleições e prometem a questão dos carros-pipa, só que por baixo dos panos eles estão fechando contrato com determinadas pessoas para distribuir e beneficiando essas pessoas. Bacurau, né? Sim, Bacurau. Bacurau fala disso aí também. Então, esse domínio da água, a privatização da água, né? Pois é. Que é a pior coisa que tem. Uma vez eu estava numa rádio aqui da cidade, eu não vou citar qual foi a rádio, e nem vou citar quem é a radialista. O Márcio conhece, o Lídia também conhece. O radialista simplesmente virou para mim, eu falando, né, que a água é um bem para sobrevivência, não deve ser negociado, e o radialista disse, não, mas a água é um produto, ela deve ser vendida em primeiro lugar. Aí eu fiquei na minha, mas assim, a água é uma coisa que, apesar de estar em constante negociação, não é um produto a ser negociado. Na verdade, a sétima arte ela tem uma produção enorme sobre filmes relacionados à questão da água no mundo pós-apocalíptico, né? Desde o Brasil com Aquária, que é o filme da Sandy Júnior, né? Eu pensei em falar dele, mas... Que é o filme de Sandy Júnior, que é aquele filme horrível. Tem o Waterworld, O Segredo das Águas, que é com o Kevin Costner, que é um filmão, só que nesse mundo aqui as águas sobem, as águas do mar, e a gente não tem mais água doce, a ponto de Kevin Costner ter que mijar num negócio, num aparelho, que é o aparelho vai filtrar, vai transformar e vai virar água lá na frente que ele bebe, né? É o jeito dele sobreviver. Eu acho que o Waterworld ele é interessante porque ele mostra, por exemplo, se as calotas polares derreterem e a água subir, o que é que vai acontecer com o mundo, né? Tirando aí as questões muito hollywoodianas, aquelas coisas piruetas e tal, é um filme interessante para conferir. Tem um documentário que eu não assisti, eu gostaria de assistir, queria sugerir para você que nos ouve que assista, né? Tá na Netflix, inclusive, pode ser ser colocado na lista aí para assistir, chamado A Lei da Água. Eu vou ler aqui o resuminho rápido. É um documentário nacional que faz uma ligação entre o novo Código Florestal e a crise hídrica no Brasil. Ressalta sobre a importância das florestas para a conservação dos recursos hídricos por meio de 37 entrevistas com ambientalistas, ruralistas, cientistas e agricultores. Inclusive está no YouTube, tá? Quem quiser assistir pode assistir no YouTube.
Bem, eu vou indicar duas músicas. A música que é interpretada por Luiz Gonzaga, que é Riacho do Navio. Vou também indicar uma música da banda Pearl Jam, que é do Devolution, que vai falar sobre o ser humano evoluindo e também explorando seus recursos naturais. E vou também pedir para vocês que estiverem ouvindo esse podcast para pesquisar sobre o Mar de Aral, que era um grande mar de água doce que existia na região do Cazaquistão e hoje não passa mais de um pequeno lago. E toda a região ao seu lado está literalmente desertificado, com navios, grandes navios, embarcações, pois houve grandes sistemas de transposição e de utilização sem planejamento dos recursos hídricos daquela região, o que ocasionou na destruição do Mar de Aral. Pesquisem e vejam qual a tragédia natural o homem pode causar a partir do momento em que começa a explorar os recursos naturais sem controle. Chegamos ao final de mais um podcast. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco nesse episódio maroto, que suportaram essa 1 hora e alguns minutos da gente falando. Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês, que a gente tenha aberto a cabeça de vocês para uma série de questões e que você se sinta agora mais preparado e com mais argumentos para falar sobre a questão da crise hídrica em nosso país e que você esteja um pouco mais vigilante, porque no final das contas a gente quer que você mude também algumas perspectivas suas sobre o mundo, tá? E nós vamos ficar por aqui, lembrando que se você ainda não é nosso apoiador, vá no apoia.se/historiante e seja um apoiador a partir de R$4 mensais, que não é o preço nem de um cafezinho expresso na padaria aí na esquina, tá? Um grande abraço e no 3 vamos dar tchau. 1, 2, 3. Tchau. Tamo junto.